Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de matemática. A gente está na nossa quarta aula. A gente vai continuar no assunto de subtração. Vamos frisar hoje mais sobre cálculo mental. A gente já viu um pouquinho sobre cálculo mental. A gente vai dar uma frisada melhor aqui, né? Para dar uma assimilada, para tirar algumas dúvidas também que possa ter ficado, tá bom? Olha aqui, nós vimos na última aula sobre cálculo mental que existem duas estratégias para a gente poder executar, para a gente poder efetuar a subtração, certo? A primeira delas, a gente tem aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor o menor número e ir subtraindo os maiores termos até chegar ao resultado, certo? Como assim? Vamos lá. Eu vou colocar aqui um exemplo. 455 menos 235, certo? Eu tenho esses dois termos, eu tenho 455 e tenho 235. Qual desses dois termos é o menor? É o 235, certo? Se ele é o menor, então é ele que eu vou decompor. Como é que decompõe? Repetir 455 e eu vou decompor ali. Olha aqui, olha como decompõe. 235. Olha aqui, 235. Fica 235, certo? Aqui, de acordo com essa estratégia, eu vou pegar sempre os dois maiores termos para fazer a primeira subtração, tá bom? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Temos 4 termos, mas desses 4 termos, quais são os dois maiores? É o 455 e o 200, não é isso? Bom, nesse caso eu vou pegar o 455 menos 200 e fazer essa subtração de cabeça. Mas você pode dizer, mas tia, ainda assim, são números muito grandes, eu não consigo fazer de cabeça. Olha aqui, por que é importante decompor? Eu vou dar aqui a dica para vocês, tá certo? Olha aqui. Deixa eu limpar aqui. Vamos focar só nesses dois, tá bom? Vocês notem que toda vez que a gente decompõe um número, né? Sempre que a gente tem um número com 2 ou mais algarismos, sempre os últimos algarismos é o zero, não é isso? O que é algarismo? Vocês lembram, né? Algarismo, olha aqui, a gente tem o número 30. O número 30 tem quantos algarismos? 1, 2, né? O algarismo 3 e o algarismo 0. Então, nós temos 2 algarismos. A partir do momento que eu tenho na decomposição, né? Um número com 2 ou mais algarismos, o último sempre vai ser 0. Os últimos, no caso, sempre vai ser 0. Somente o primeiro algarismo é que não vai ser 0, certo? Como aqui no caso do 200, ó. Quantos algarismos a gente tem aqui? 1, 2, 3, certo? Temos 3 algarismos. No caso, o primeiro algarismo, ele nunca vai ser 0, ele sempre vai ser 1 ou mais, sempre vai ser algum número que não seja 0. Mas, depois desse primeiro algarismo, não importa quantos algarismos tenha depois, esses outros algarismos sempre vai ser 0. Eu estou falando na decomposição, depois que eu decomponho, sempre vai ser assim, certo? Então, aqui eu tenho 3 algarismos, o primeiro é um número que não é 0, um algarismo que não é 0, e os outros é 0. Por que eu estou frisando essa coisa do 0? Porque é isso que vai ser importante. Olha aqui, eu vou contar, para fazer o cálculo mental, eu vou contar quantos zeros tem nesse termo que foi decomposto. O 200 aqui é o que tinha sido decomposto aqui, né? Na verdade, vamos lá, nessa estratégia, para ficar melhor para vocês entenderem, eu vou perceber quantos zeros tem no termo menor, no menor número. Qual é o menor número aqui? É o 455 ou é o 200? É o 200, né? Então, eu vou reparar quantos zeros tem. Quantos zeros tem no 200? 1, 2, não é isso? 2. São os dois últimos, não é? Então, eu vou vir aqui para esse número maior. Eu vou pegar os dois últimos números, né? Ó,
2, já que tem 2 zeros, eu vou pegar 2 últimos números e eu vou simplesmente repetir. Repito na minha cabeça, 55. A única conta que eu vou ter que fazer, a única subtração que eu vou ter que fazer é o 4 menos 2, certo? Olha aqui, se eu esquecer isso aqui e só fizer 4 menos 2, não fica muito mais fácil? Vocês conseguem fazer 4 menos 2 de cabeça? Claro, né? Quanto é 4 menos 2? Vai dar 2, né? E deu 2, certo? 4 menos 2 deu 2. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou repetir os 2 últimos números. Não foi isso que eu disse? Eu vou repetir os 2 últimos números. Por que eu vou repetir os 2 últimos números? Porque no número menor eu tenho 2 zeros. Então, qual é o que eu vou repetir? Os 2 últimos números, certo? Deu para entender? Então, vamos lá. Aqui eu tenho agora 255, certo? 4 menos 2 é 2 e eu repito 55. Deu para entender? Gente, eu espero que tenha ficado claro. Se não deu para entender, volta aí um pouquinho o vídeo e tenta assimilar, tá bom? Tô tentando explicar aqui, ver se dá para vocês compreenderem. Vamos fazer a mesma coisa com os próximos termos. Ó, de novo, a gente sempre vai pegando os 2 maiores. O que sobrou? 255 menos 30 menos 5, não é isso? Eu vou pegar os 2 maiores, né? Olha que eu tenho 1, 2, 3 termos. Eu tenho 3 termos. Eu vou pegar só os 2 maiores. Quais são os 2 maiores? 255 e o 30. Olha aqui, presta atenção. Tia, 255 menos 30 é grande para mim ainda. Como é que eu vou fazer isso de cabeça? Olha a regrinha, presta atenção, a regrinha que eu acabei de dizer. Vamos pegar aqui o número menor dos 2. Qual é o menor dos 2? 30, não é? Quantos zeros tem no 30? 1, né? Então eu vou pegar o último e vou repetir, certo? Que é o 5. Então já sabe que o 5 vai estar lá, esquece o 5. O próximo número é o 3 e o próximo número daqui é o 5, né? Eu vou sempre, gente, sempre eu vou pegar de trás para frente, tá bom? Então vamos lá. 5 menos 3 dá quanto? Dá 2, né? Então, eu já sei que vai ter o 5, o último número é o 5. O próximo número eu acabei de fazer, que é a subtração, é 2, não é? Porque 5 menos 3 é 2. E o que eu vou fazer com esse 2 aqui, ó? Tá vendo que não tem nenhum outro número aqui na frente do 3? Então, é como se tivesse um 0, né? E o que a gente acabou de ver? Que toda vez que tiver um 0, a gente vai simplesmente repetir esse número. Então, nós vamos repetir o 2. Se nós vamos repetir o 2, nós temos 2, 2, 5, ou seja, 225, tá bom? Então, agora nós vamos pegar o que sobrou, que é o 5, e vamos repetir, tá? Eu acho que essa é uma maneira bem fácil de vocês conseguirem fazer de cabeça. Eu só espero que esteja dando para entender como fazer, tá bom? Agora, a gente vai fazer 225 menos 5. Aí já é um número menor, já dá para fazer, mais tranquilo, né? 225, quanto é que dá? 220, certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Que tenha dado para entender. É uma maneira da gente pensar para fazer o cálculo mental, tá bom? Gente, aqui na nossa segunda estratégia, eu coloquei os mesmos termos, tá bom? E a gente só vai fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos relembrar como é essa segunda estratégia. Olha aqui. Na segunda estratégia, ele diz que nós vamos decompor ambos os números, né? Ou seja, nós vamos decompor os 2, não só o menor termo, tá? Vamos decompor os 2. E depois vamos subtraindo, né? Reagrupando-os. Primeira coisa, vamos decompor esses números. Vamos decompor 455. Olha aqui, eu tenho 455. Então, na decomposição vai ficar assim, 455, certo? Agora, vamos decompor 235. Olha aqui, quando eu pronuncio, eu falo 235, não é? Então, aqui fica a decomposição, certo? O que eu vou fazer agora?
Lembra que na última aula que a gente viu sobre cálculo mental, que eu trouxe essa estratégia para vocês, eu falei sobre primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro? Então vamos aqui relembrar. A gente tem a ideia de que aqui é um bloco e aqui é outro, certo? Nesse primeiro bloco aqui, a gente tem um número, 2 números, 3 números. Nesse segundo bloco aqui, a gente também tem 2, deu para entender que é um 2, né? E 3. Pronto. Dessa forma, eu vou subtrair, eu vou primeiro reagrupar, eu vou subtrair o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, certo? Vamos aqui. O primeiro número desse bloco aqui com o primeiro número desse bloco aqui. Qual é? O primeiro número daqui é o 400 e o primeiro daqui é o 200. Então, vai ficar 400 menos 200. Vamos aqui para o segundo desse bloco com o segundo desse, que é o quê? É o 50 e o 30. Então, reagrupando, fica 50 menos 30, certo? E agora só nos sobrou o terceiro desse bloco com o terceiro desse, né? Que é o 5 menos 5. Então, eu vou simplesmente agrupar aqui. 5 menos 5, tá bom? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou efetuar a subtração de cada bloquinho desse aqui, tá vendo? Eu formei pequenos blocos. Aqui, aquela regrinha que eu falei para vocês na estratégia anterior, eu acho que aqui fica muito mais fácil de compreender e de executar. Porque é o seguinte, o que a gente vai fazer? Notem que em cada bloco a gente tem números com a mesma quantidade de algarismos. Por exemplo, a gente tem aqui o 400 e tem o 200. Tanto o 400 quanto o 200 tem 3 algarismos. Ó, 400 tem 1, 2, 3. 200 tem 1, 2, 3. Certo? E os dois, do mesmo jeito, tem o quê? Os dois últimos algarismos são 0. 0 e 0. Então, a única coisa que eu vou saber é que esses dois zeros, eles vão ser repetidos depois. Eu não tenho nada para subtrair ali. Eu vou esquecer, por enquanto, que esses dois zeros existem, tá? E eu vou fazer a subtração apenas do 4 e do 2. Então, eu vou esquecer esses zeros, vou esquecer esses e eu vou fazer 4 menos 2. Quanto é 4 menos 2? É 2, né? Então, eu vou colocar o 2 e depois do 2 eu vou acrescentar quantos zeros? 1, 2, não é isso? Vou acrescentar 2 zeros, certo? Então, nós vamos ter 200, 2 mais 2 zeros fica 200. Então, 400 menos 200 é 200. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Olha aqui, quantos algarismos nós temos nesse número aqui? 1, 2. E quantos algarismos nós temos aqui? 1, 2. O mesmo número de algarismos. O último algarismo de cada um é 0. Então, esse 0 aqui é o que a gente vai repetir, tá? A gente já sabe que o resultado daqui, o último número vai ser 0. Então, por enquanto, vamos só anular. Agora, nós vamos fazer a subtração de 5 menos 3. Eu tenho 5 e eu tiro 3. Quanto é que fica? 2, né? Então, eu vou colocar o 2 e vou acrescentar 1 zero, não é isso? Ó? Todos os números aqui dentro desse bloco tem 1 zero só. Então, a mesma coisa eu vou fazer com o resultado. Eu vou subtrair os primeiros algarismos e vou repetir o 0, certo? E aqui por último a gente tem 5 menos 5, que é super fácil, né? Não tem que estar pensando muito sobre isso, porque 5 menos 5 todo mundo sabe que é 0, né? Então, agora que nós temos esse número que está decomposto, nós vamos fazer o quê? Agrupar. Então, como é que nós agrupamos? Olha aqui, nós vamos agrupar para transformar num número. Como é que nós agrupamos? 220 e o 0. A gente vai fazer 220 mais 0 dá igual a 220. Então, o resultado de 455 menos 230 dá 220, certo? Olha aqui, a gente vai praticar
essa continha aqui na primeira estratégia, tá bom? Que é aquela que a gente decompõe o menor número, né? E depois a gente, deixa eu voltar aqui para baixo. Pronto. Que a gente decompõe o menor número, não é somente o menor número. Então aqui a gente tem 88 menos 54. Desses dois termos aí, qual é o menor? É o 54, não é? Então o que a gente vai fazer? A gente vai repetir 88 e vai decompor 54. A gente faz 54, 54. 88 menos 50 menos 4. Na primeira estratégia, vocês lembram que a gente vai sempre pegar os dois termos maiores, né? Os dois maiores termos. Desses aí, quais são os dois maiores? É 88 menos 50, não é isso? Então, a gente vai esquecer o 4 por enquanto e vai vir pra cá. Pensando naquela dicasinha que eu dei, né? Vamos olhar aí o menor número. O menor número tem quantos zeros? 1, né? E é o último número. Então, nós sabemos que o último número desse daqui, do termo maior, a gente vai repetir. Qual é o último número aqui? Qual é o último algarismo daqui? É o 8, né? Então, a gente vai repetir o 8 lá atrás, tá? Vai ter um 8 aqui atrás. Mas, a gente precisa fazer primeiro agora, na verdade, a gente precisa fazer a subtração 8 menos 5, né? A gente esquece aqui, a gente já sabe que esse 8 aqui a gente vai repetir. Então, vamos aqui. 8 menos 5 dá quanto? Façam aí a continha. Dá 3, né? Então, se dá 3, eu sei que eu vou colocar um 3 aqui. E eu vou acrescentar o quê? Esse 8, né? Que eu vou repetir. Então, eu vou ficar com 38, certo? Agora, eu vou pegar esse 38 e eu vou subtrair com o 4. E aqui fica muito mais fácil. O 4 eu vou subtrair com o 8 apenas. Então, 4 menos 8. 8 menos 4, na verdade, desculpa. 8 menos 4 dá 4, né? Então, eu vou colocar um 4 atrás. O último número vai ser um 4. Mas, ó, na frente, aqui eu não tenho nada, mas aqui eu tenho um 3. Então, lembrem que toda vez que eu não tiver nenhum número na frente, né, como se eu tivesse vários zeros. Então, toda vez que eu tiver zero, eu vou somente repetir o número, não é? Então, aqui eu vou repetir esse 3. Então, eu vou ter 34. Então, aqui nós temos 88 menos 54, fica 34, tá bom? Vamos usar esses mesmos termos para a segunda estratégia, certo? Olha aqui. Na segunda estratégia, a gente sabe que nós decompomos os dois, não só um. Nós decompomos os dois números. Então, nós vamos decompor o 88 e o 54. Decompondo o 88, nós vamos ficar com 80 mais 8, não é isso? E decompondo o 54, nós vamos ficar com 50 mais 4, não é isso? A gente sabe que nós vamos pegar o primeiro desse bloco com o primeiro desse, né? No caso, 80 menos 50. Vou pôr aqui, tá bom? Quanto é que dá 80 menos 50? Olha aqui, usando aquela estratégiazinha lá do zero. A gente nota que tanto esse daqui, tanto esse número aqui quanto esse, tem o mesmo número de algarismos, né? Tem 1, 2, 1, 2. Os dois têm 2 algarismos. E o último algarismo é 0. Então, simplesmente eu vou repetir esse 0, tá? Eu só vou fazer agora a subtração desses primeiros aqui. No caso, 8 menos 5. Quanto é 8 menos 5? Façam aí a continha. Dá 3, né? Então, eu vou colocar um 3 e vou acrescentar quantos zeros? 1, né? Porque cada um aqui só tem um 0. Então, 3 mais um 0. Se eu pegar o algarismo 3 e o algarismo 0, eu vou ter o número 30, não é isso? Agora, eu vou pegar o segundo daqui com o segundo daqui, o 8 menos o 4.
não é isso? Quanto é 8 menos 4? Façam aí. Olha aqui, o 8 menos o 4 vai dar 4, né? No fim das contas, eu vou ter 30, vou ter o resultado 30 e vou ter o resultado 4, mas eu preciso de um resultado só, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 30 e vou somar com 4. 30 mais 4, que na verdade aqui é o número decomposto, ó. 30 mais 4 dá 34. Então, logo, 88 menos 54 dá 34, certo? Gente, estamos chegando aqui ao fim da aula. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a explicação. Aqui nós temos a informação sobre a atividade, vai ser atividade de folha, sobre cálculo mental. Então, devem me buscar, seus pais devem me buscar na escola na quarta-feira, tá? O dia de pegar e entregar as atividades é sempre na quarta, tá? Então, é muito importante que seja feito e que vocês realmente façam as atividades, porque vale ponto e também porque ajuda vocês a assimilar melhor os conteúdos que são explicados aqui, tá bom? Então, é isso. Bons estudos, espero que tenham gostado da aula. Se cuidem, façam as atividades. Beijo e até a próxima aula.